Cadê a relação dos convidados? Senhor presidente, deputado Mendonça Filho, convidados, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Luiz Cuquina, e Mauro Campelo, desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima e ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Senhores deputados, senhoras e senhores. Senhor deputado Rubens Bueno, eu peço permissão, Vossa Excelência, interrompendo seu pronunciamento, para convidar à mesa, excelentíssimo senhor ministro Pepe Vargas, dos Direitos Humanos, para que possa representar nesta sessão o Poder Executivo. Senhor ministro Pepe Vargas, solicitamos a transformação desta sessão ordinária em comissão geral para discutir o projeto de lei 7.197 de 2002, que propõe alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a maioridade penal, dentre outras providências. Embora tenha sido criada a comissão especial para discutir com maior profundidade o tema, havemos de ressaltar que o parecer ainda não foi apreciado por aquele colegiado. Em 20 de maio do ano passado, o relator pela comissão especial, deputado Carlos Sampaio, apresentou no seu parecer pela aprovação com substitutivo que até então não foi aprovado pela comissão. Durante esse período, vários outros projetos foram apensados. Até que no mês passado, o atual presidente da Câmara indagou os senhores líderes se poderia constar da pauta o requerimento de urgência para esta matéria. Por se tratar de tema de alta relevância, optamos por aprofundar a discussão desse amplo debate, a fim de aprovar a matéria de maneira séria e quiçá descuidada. Tendo em vista que, por ocasião do início da legislatura, ocorreu a renovação de aproximadamente 46% dos parlamentares, consideramos esta comissão geral de extrema importância para que a matéria possa ser retomada e rediscutida, e para que esse contingente possa tomar conhecimento de forma mais aprofundada dos seus objetivos principais e também dos seus aspectos polêmicos, ajudando-nos a construir um texto justo, sensato e, sobretudo, eficiente. Destacamos aqui alguns pontos do PL 7.197. Ações destinadas a apoiar a ressocialização, remissão do tempo da internação pelo estudo técnico. Uma inovação do substitutivo seria incentivar as ações de ressocialização, tornando possível a remissão do tempo de internação pelo estudo ou pela participação nas atividades de formação técnico-profissional. Com essa alteração, motivar-se-ia o interno a participar das atividades de estudo ou das atividades de formação técnico-profissional durante a semana. Ampliação do tempo e dos critérios para aplicação da medida socioeducativa da internação. Aumento do período máximo da internação para cumprimento de medidas socioeducativas, para até os 26 anos de idade, em estabelecimento diferenciado, nomeado Centro de Integração. O período máximo da internação não excederá 3 anos, exceto no caso de prática de ato infracional, que a lei penal comum classifique como crime hediondo, quando poderá ser de até 8 anos. Prevê a aplicação da medida de internação quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, definido como crime hediondo nos termos dos incisos 1 a 6 do artigo 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, ou praticado em ações de quadrilha, bando ou do crime organizado. Nesses dois últimos casos, a aplicação da medida de internação será obrigatória. Completando 18 anos, o jovem será internado em estabelecimento educacional com maior contenção, em regime especial de atendimento, nos chamados Centro de Internação. Estabelece que a política de atendimento ao adolescente infrator, privado de liberdade, far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios zelar pela integridade física e mental dos internos e adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.
Possibilidade de internação preventiva em caso de periculosidade maior do infrator. Antes da sentença, poderá ser determinada a internação preventiva pelo prazo máximo de 45 dias, a critério da autoridade judiciária, levando-se em conta a periculosidade do adolescente infrator. Para a manutenção da internação preventiva, deverá ser demonstrada a necessidade da medida e ser fundamentada em laudo psiquiátrico a ser emitido no prazo de 15 dias e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Sendo que essa determinação judicial mencionada poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Criação de medida de segurança como medida socioeducativa com possibilidade de internação em estabelecimento psiquiátrico, medida de segurança para menores infratores. Prevê também o tratamento psiquiátrico ao adolescente que, ao cometer o ato infracional, demonstre, mediante perícia psiquiátrica, realizada por junta médica, especificamente designada para esse fim, ser portador de doença mental grave, o qual poderá ser submetido às medidas de segurança, de internação em hospital, de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta, em outro estabelecimento adequado, sujeição a tratamento ambulatorial. A desinternação será sempre condicional, devendo ser estabelecida a situação anterior, se mediante perícia médica for constatado o retorno de transtorno mental grave ou perigoso. Medidas para os estados não construírem os centros de internação. Os estados obrigatoriamente deverão, no prazo de até 4 anos, contados da primeira posse do chefe do Executivo Estadual, ocorrida após a publicação desta lei, adequar os centros de internação às diretrizes e normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não atendidas as determinações acima descritas, ficará caracterizada improbidade administrativa por parte do responsável pelo ato omissivo, cujos fatos serão apurados nos moldes previstos da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Essas são, basicamente, as principais alterações. Como muitas são controversas, é importantíssimo que façamos a discussão adequada de um tema tão importante. Apesar de não estarmos tratando especificamente de proposta de emenda constitucional para reduzir a maioridade penal, o substitutivo apresentado pelo deputado Carlos Sampaio acabará por aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos casos expressos em lei, às pessoas entre 18 e 26 anos de idade. Hoje as medidas só são cabíveis até 21 anos. Haverá, dessa forma, uma extensão do prazo de aplicação das medidas nos casos considerados mais graves. Estes, sim, devem ser debatidos exaustivamente, pois devemos refletir se estamos criando uma medida mais duradoura para jovens que matam e estupram, da mesma forma que aplicaremos a jovens que transportam drogas e que são francamente utilizados pelo tráfico organizado. As entidades de psicologia, assim como as entidades de defesa dos direitos humanos, também estão em campanha contra a redução da maioridade penal e também contra o aumento do tempo de cumprimento da medida socioeducativa. Para tanto, elencaram algumas razões para que não se proceda com a redução. A adolescência é uma das fases do desenvolvimento dos indivíduos e, por ser um período de grandes transformações, deve ser pensada pela perspectiva educativa. O desafio da sociedade é educar seus jovens, permitindo um desenvolvimento adequado, tanto do ponto de vista emocional e social quanto físico. É urgente garantir o tempo social de infância e juventude, com escola de qualidade, visando condições aos jovens para o exercício e vivência de cidadania, que permitirão a construção dos papéis sociais para a constituição da própria sociedade. A adolescência é momento de passagem da infância para a vida adulta. A inserção do jovem no mundo adulto prevê, em nossa sociedade, ações que assegurem este ingresso, de modo a oferecer-lhe as condições sociais e legais, bem como as capacidades educacionais e emocionais necessárias. É preciso garantir essas condições para todos os adolescentes. O critério de fixação da maioria penal é social, cultural e político, sendo a expressão da forma como a sociedade lida com os conflitos e questões que caracterizam a juventude. Implica a eleição de uma lógica que pode ser repressiva ou educativa. Os psicólogos sabem que a repressão não é uma forma adequada de conduta para a constituição de sujeitos sadios.
Reduzir a idade penal reduz a igualdade social e não a violência. Ameaça não previne e punição não corrige. Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, não a causa. É encarcerar mais cedo a população pobre e jovem, apostando que ela não tem outro destino ou possibilidade. Reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a construção de políticas educativas e de atenção para com a juventude. Preliminarmente, cumpre destacar que somos contrários à redução da maioridade penal. É certo que a violência assusta a todos os brasileiros, independente da condição social, econômica ou faixa etária. No entanto, encarcerar o menor no sistema prisional brasileiro seria apenas mascarar e provavelmente até agravar a já precária situação da segurança pública em nosso país. Como principais motivos para não reduzir a idade penal, destacamos: a lei específica para o menor infrator já existe e prevê medidas socioeducativas para serem cumpridas. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 6 medidas educativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Recomenda que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-las, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração. Portanto, não adianta só endurecer as leis se o próprio Estado não cumpre as que já existem. Não há nenhuma comprovação de que a redução da maioridade penal reduza também os índices de criminalidade infantil. Ao contrário, o ingresso antecipado no sistema penal brasileiro expõe os adolescentes a mecanismos, comportamentos reprodutores da violência, como o aumento das chances de reincidência e de ligação com o crime organizado que já se impõe dentro dos presídios. Cerca de 70% dos países têm a idade dos 18 anos como idade penal mínima. Países como Espanha e Alemanha, que reduziram a maioridade penal diante da não diminuição da violência, recuaram em suas decisões. A maturação cerebral não se completa até perto dos 20 anos. Os avanços da neuroimagem comprovaram que o amadurecimento do cérebro segue uma ordem que uma das últimas regiões a ficar pronta é justamente o córtex pré-frontal, a área responsável pelo autocontrole refinado. Não é por acaso que os adolescentes são impulsivos e imediatistas. O sistema penitenciário brasileiro não tem cumprido sua função social de controle, reinserção e reeducação dos agentes de violência. Ao contrário, tem demonstrado ser uma escola do crime. Portanto, nenhum tipo de experiência na cadeia pode contribuir para o processo de reeducação e reintegração dos jovens na sociedade. Por fim, a discussão acerca da diminuição da idade para a imputabilidade penal desvia o foco das verdadeiras causas do problema. Segundo pesquisas realizadas pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a violência no Brasil está profundamente ligada à desigualdade social, exclusão social e impunidade. Falhas na educação familiar ou escolar, principalmente no que diz respeito à chamada educação em valores ou comportamento ético. E, finalmente, certos processos culturais exacerbados em nossa sociedade, como individualismo, consumismo e cultura do prazer. De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Casa de São Paulo, são as seguintes as condições dos internos em linhas gerais. O perfil do adolescente infrator é de baixa renda, tem muitos irmãos e os pais dificilmente conseguem sustentar e dar a educação ideal. Acontece também de o jovem ser abandonado pelos pais, quando um deles ou ambos faleceram ou quando a criança nem chega a conhecer o pai, entre outras complicações familiares. Dessa forma, temos que a única saída possível para a redução das infrações juvenis seria a atuação eficaz em várias frentes, dentre elas a educacional, econômica e também de reinserção social, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerando, portanto, a legislação especial para os menores infratores, é que devemos nos debruçar sobre a mesma para promover alterações que possam promover de forma mais eficaz a retirada desses menores do mundo do crime. Nossa posição é de reforço a políticas públicas que tenham uma adolescência sadia como meta. Para finalizar, senhor presidente, apenas como registro,
Não existe país no mundo que deu certo sem educação de qualidade e ensino em tempo integral. Todos os países do mundo que não buscaram, enquanto sociedade, um pacto nacional para dar educação de qualidade e, para o lado disso, ensino em tempo integral, é evidente que a diferença se torna muito grande. Os dados estão aí. Não é possível que nós, nesse momento, nós vamos deixar de discutir temas da maior importância do ponto de vista técnico, profissional e do ponto de vista do jovem, para que o futuro seja efetivamente mais promissor para todos aqueles que esperam do Estado e do governo educação de qualidade e ensino em tempo integral.